tem essa questão, né, que a gente estava falando do o gratuito, né, dessa clínica, a questão do valor, que quebra também, né, o valor do dinheiro com o valor do paciente ir lá falar sobre a história dele, né? Uhum. Como é que traz isso também, o Léo? Assim, como é que você vê e o que nos livros trazem essa questão, né, desse investimento que é feito não só, né, pelo paciente, mas também pelo analista? Sim, claro, né? Tem vários debates que dá para fazer aí, né? Mas falando do pagamento, né, que talvez seja o mais assim, urgente deles, no sentido de que vem à frente, né? O dinheiro, ele tem um papel específico na transferência, não é? Quando você vai Uhum, sim. procurar um analista, né? Ele é um operador simbólico, Uhum, o dinheiro, só que ele é universal, porque é o que a sociedade usa para fazer trocas, né, entre equivalentes. Então, eu pago um valor em dinheiro para receber um bem em troca. E tem uma equivalência que é socialmente acordada, né? Então, é um acordo, né? Mais ou menos que acontece para você circular essa economia, né? De um valor simbólico, ele vai conseguir comprar um bem que tem um valor real, né? Então, quando eu vou pagar por uma análise, né? Eu pago para ter acesso a essa entrada no simbólico. Eu uso um operador simbólico, que é o dinheiro, para entrar no campo simbólico, né? E operar a partir dele, para nomear os meus sintomas, né? Enfim. Só que como operador simbólico universal, né, ele, por si só, não é um algo sine qua non, uma análise. Outros operadores simbólicos poderiam também fazer as vezes do dinheiro, né, desde que houvesse o acordo ali na relação transferencial, né, dessa possibilidade. Né? Então, a ideia da psicanálise, pelo menos como ela tinha sido concebida por Freud, nunca foi o Freud vai mudar um pouco de posição, né? Ele vai dizer que uma terapia gratuita não seria possível, depois ele vai voltar atrás, ele mesmo vai atender pacientes sem receber por isso, né? Mas tem uma dimensão ali que a gente pode propor outras trocas simbólicas numa relação transferencial e isso não inviabilizar uma análise, né? Porque o que a gente tem que levar em conta, né, em cobrar um valor simbólico, é para que aquela cobrança ela represente um custo para a pessoa, algum custo, né? Então, se a pessoa tem pouco, por exemplo, dinheiro, né, mesmo que o valor que eu cobre seja pouco, para ela vai ser muito. Né? Às vezes, até o deslocamento para o local de atendimento já é um valor muito alto para ela. Né? Então, essa perda para a entrada no simbólico ela já opera aí. sim. Né? Por mais que ela não consiga, né, pagar o valor da sessão. Né? Então, esse debate sobre dinheiro e pagamento é um debate muito importante porque ele tem a ver com acesso. E aí, como é que a gente, como é que você fala de sair só da questão da terapia, né, da análise, para ir para outras dimensões, né? Como é que você vê aí a clínica pública nessa questão social, político, né? Porque ele entra, você fala, né? O Freud tende assim, não, para poder ele ir para uma terapia, para uma análise, né, no caso da psicanálise, ele precisa poder ter acesso a isso, Uhum. né? Mas ali também deixa de ser só um lugar que individual, né? O que tu pode trazer sobre essa questão? Porque essa experiência, né, das clínicas públicas, ela vai trazer, na verdade, uma necessidade de repensar muitas coisas, né? Na própria história, né, dessas clínicas públicas, né, que depois do discurso de Budapeste, elas começaram a explodir na Europa, então você vai ter em Viena, você vai ter em Berlim, você vai ter em Budapeste, você vai ter na Inglaterra, você vai ter na França também, né? Elas vão aparecer em muitos lugares. E elas vão exigir dessa comunidade de analistas pensar de maneira criativa em dispositivos para Sim. viabilizar isso, né? Porque qual é a ideia? A ideia não era tomar o lugar do Estado, Uhum. né? Mas também não esperar por ele. Então, o Freud tinha um trabalho muito de articulação política, né? O Freud ele organizava essa comunidade de analistas, ele escrevia textos, se colocava, se posicionava em jornais, né? Para tentar defender essa ideia, tentar viabilizar financeiramente essa ideia, recursos.
e também acionar o Estado, porque a ideia nunca foi fazer as vezes do Estado, mas também não esperar que o Estado fizesse, né? Então as pessoas se colocavam, os analistas, como também agentes ativos na sociedade, né? E tinha um trabalho político mesmo. Então, esse movimento era um movimento que envolvia um trabalho político com a psicanálise, né? Mas a ideia é que o Estado ele entrasse também como grande agente desse processo, porque quem tem que garantir o direito à saúde mental não são os psicanalistas, né? Exatamente, Sim. é o Estado. Mas você tem que arrumar formas de interpelar o Estado para que ele cumpra a sua função, né? Nesse discurso ele fala isso, né? Ele fala exatamente isso, né? Então, isso desmonta esse discurso que às vezes se coloca de associar esse trabalho a um trabalho caritativo, Uhum. né? Então, você atender as pessoas sem cobrar é um trabalho de caridade. Não é, né? É um trabalho político, né? Isso está mais do que detalhado em vários debates, né? Então, essa crítica é uma crítica muito fraca e muito frágil a esse trabalho, né, que se faz. Então, essa é a dimensão, né? A dimensão da experimentação ela acaba sendo uma necessidade para pensar dispositivos. Então, as clínicas nessa época, as clínicas públicas, pensavam em vários dispositivos para viabilizar isso. Desde o atendimento dos analisandos, Uhum. pacientes, até a própria formação dos analistas, né? Você fazia parte, né, desse Fazia parte. processo, ele, né, investir, Sim. né, na formação dele nesse atendimento, né? Uhum. E aqueles que não podiam contribuir com o seu trabalho, contribuíam com seus recursos, né? Tinha uma espécie de cheque que era uma moeda interna à comunidade de psicanalistas, que você podia atribuir um valor a esse cheque, né? E dar em pagamento a um analista que podia atender no seu lugar. Nossa. Então, o Freud, por exemplo, como era um cara muito ocupado, né? Ele passava esses cheques para outros analistas que estavam com mais tempo de atender no lugar dele, mas quem pagava, entre aspas, era o Freud, né? Para que as pessoas conseguissem acessar o tratamento quando não conseguiam pagar por ele. Isso é o que chama das políticas públicas na época da Viena Vermelha. Né? Que ele faz esse processo todo, que tem outros nomes também conhecidos, a psicanálise que estavam com ele nesse momento, Léo, aqui para a gente trazer. Tem o Ferenczi, o Reich também, Ellen Deutsch. Tem muita gente que participou desse processo que foi importante demais para a história da psicanálise, né? Tanto na parte do ativismo, né? Nesse campo da psicanálise, né? Um ativismo que eu acho que é político também. Sim. Como também na teoria, né? Para desenvolver dispositivos, você precisava pensar sobre eles, teorizar sobre eles, né? Então, foram autores muito importantes para a história da psicanálise, enquanto também autores contribuíram teoricamente. Então, foi um movimento ali que teve muitas frentes e foi muito amplo. É um trabalho que envolvia a escuta clínica, envolvia a organização de espaços, organização institucional, mas muita produção teórica. Então, é um trabalho muito robusto nesse sentido. Tanto é que o que eles produziram naquela época ainda serve de base para que a gente discuta isso hoje, mas como um ponto ali de partida. Sim. O trabalho não se encerra, né? A gente usa essa literatura que a gente tem acesso, né? A Dantoa vai trazer muitas coisas interessantes desse período para poder continuar pensando sobre isso, né? E aprofundando as questões que eles levantaram lá. Que questões? Uma questão que eu tenho trabalhado também, né, é a dimensão, é o outro lado da moeda, né? Então, você tem um debate em relação aos pacientes que não podem pagar, né? Que é um debate que a gente já tem mais ou menos aqui estabelecido no Brasil há um tempo, né? Então, os coletivos de psicanálise que têm surgido nos últimos tempos, eles vêm trabalhando essa dimensão, né? De tentar pensar uma possibilidade de escuta, né, para aqueles que não conseguem pagar por ela. Pagar em dinheiro, que eu digo. Né? Eles pagam de outro jeito, mas não em dinheiro. Mas tem uma questão aí também, né? E os analistas? Como é que eles vão sobreviver? Né? E aí tem uma dimensão que eu acho importante na psicanálise, né? Que também tem a ver com essa dimensão pública, né? Que é a psicanálise como um trabalho. E o psicanalista como um trabalhador. Porque parece que é um termo óbvio para descrever a psicanálise ou psicanalista, mas não é. Porque eu acho que tem uma certa recusa, muitas vezes, em se considerar o psicanalista como trabalhador. Porque parece que ele faz outra coisa, né?
Parece que o que ele faz é um ofício, né? Eu já vi muitas vezes, a psicanálise é um trabalho, é um ofício, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que lidar com uma série de questões que estão em volta do que é trabalho, do que é o trabalho, né? Investimento de tempo, de recursos, você tem que pagar uma sala, né? As pessoas têm que saber que você atende, que você é um psicanalista. Você tem que ser referendado por uma comunidade de colegas para poder lhe indicarem, para você participar de uma rede de indicações, porque senão as pessoas não chegam até você. Você vai, muitas vezes, ter que usar o Instagram para poder se divulgar, né? Então, você vai, de alguma maneira, ali estar no mercado de trabalho, né? Dos profissionais de saúde. Então, tem uma relação ali, porque você precisa também se sustentar, né? Quando você começa a debater esse tema, né, a questão se complexifica um pouco, né? Porque como é que o analista vai se formar se ele não tem dinheiro para pagar por uma formação, né? Então, eu consigo hoje em dia, por exemplo, encontrar espaços onde eu posso falar do meu sofrimento sem pagar por um tratamento. Uhum. Mas toda escuta envolve a possibilidade de que de lá o analista se forme. E aí, se essa pessoa que chegou na clínica sem poder pagar quiser virar psicanalista, qual é o próximo passo? Entende? Então, coloca uma outra questão, que é da remuneração do analista. Porque ele é um trabalho e ele precisa ser pago por esse trabalho. Como é que a gente faz? Né? Então, as clínicas públicas de Freud, elas envolviam todo o circuito, era um circuito fechado, onde as pessoas tinham acesso a um espaço onde era possível falar, mesmo que não pagando por isso, ou pagando valores menores, né? Não é que ninguém pagasse lá. Uhum. Se alguém podia pagar algum valor, ela pagava algum valor, né? Quem não podia pagar nada, não pagava nada, né? Mas também tinha uma noção de que não dava para fazer uma experiência em clínica pública sem considerar também a formação dos analistas que trabalhavam nesses lugares, né? Porque se você não tornar acessível também a formação para as pessoas, você vai criar uma relação entre aqueles que podem acessar o lugar do analista, como aquele que fez uma formação, e aqueles que só podem ser escutados, mas não podem virar analistas. Porque você precisa de toda uma quantidade de capitais simbólicos, materiais, para poder ocupar esse espaço, né? E uma dimensão importante também que a gente está começando agora a dar mais atenção a ela, né? Mas é uma questão fundamental, né? Também que se coloca. Isso serve de inspiração, né? Para assim, para o que a gente pode fazer hoje da clínica, né? Como é que você vê que no Brasil, na América Latina, trazer essa questão, né, do coletivo, né? Uhum. Né? Dessa psicanálise que tem não só a pessoa como um tratamento, mas como uma formação, Sim. né? O que você traz aqui para a gente? O que eu posso dizer, assim, de uns anos para cá, né, esse movimento, ele foi retomado no Brasil, né? A gente tem um hiato da experiência freudiana, né, nesse pós-Primeira Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha nazista, ela vai desfazer toda essa política da psicanálise que foi criada nesses anos entre guerras. Teve para ali? Para. A psicanálise freudiana, ela foi praticamente impedida de continuar o seu trabalho, né? Freud teve que fugir para não Sim, mas ser... da clínica pública também, né? Porque não tinha como continuar. Outros nomes assumiram os lugares, mas psicanalistas mesmos, muitos tiveram que ou escapar Sim, sim. ou virar colaboracionistas, né? Uhum. Do regime nazista. Colaboradores, né? E aí teve um desmonte dessa política, né? Estava sendo implementada. Então teve um grande ato, né? Desse período até a gente vai retomar a experiência, né? E às vezes em outros territórios, porque a psicanálise ela é forte e viva no Brasil, ela é forte e viva na Argentina e mais alguns outros países, mas no cenário atual ela não é um saber, não é uma terapêutica hegemônica, né? Outras terapêuticas são muito mais prevalentes na Europa, no norte da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, né? A psicanálise não é mais uma terapêutica hegemônica, né? Então, esse ato, né, vai ser um período aí largo, né, onde essa questão vai ficar mais ou menos dormente,
E vai ser retomada, no Brasil especificamente, na época do impeachment da Dilma, né? Quando há um certo desmonte do Estado brasileiro, né? E os coletivos passam a surgir como uma resposta a esse desmonte do Estado brasileiro, né? Mapeando a série de questões políticas fundamentais para esse debate em saúde mental, e em saúde pública também, né? Então, nesse período aí você vai ver um crescimento muito grande dos coletivos de psicanálise, né? Eles vão surgir, muitos deles nessa época, né? Que é mais ou menos a época que o livro começa a circular pelo Brasil também, da Danton. Uhum. Então, muita gente vai começar a usá-lo como inspiração, né? E outras práticas também, porque não começou com um livro, né? Sim. A gente também tem outras experiências no Brasil, até com o Hélio Pellegrino também, né? Que é um psicanalista muito importante, né? Que era carioca. Que vão também marcar um campo de experiências que vai ser ativado nessa época, né? Já tem um capital simbólico ali de experiências passadas que é reativado, né? E o livro ele vem fundamentar essas experiências, né? Então, os coletivos também passam a ser uma espécie de, não digo resposta, né? Talvez um termo forte esse, mas um contraponto à estrutura formativa das escolas, né? Que muitas vezes ofereciam muitas barreiras simbólicas e materiais a pessoas que não conseguiam ter acesso a esse espaço porque vinham de outros territórios, outra formação, outra classe social, né? Que também não conseguiam ocupar esses espaços, ou porque eram muito longes, ou porque eram muito caros, enfim, né? E a universidade pública também tem um papel muito importante nesse processo, porque as cotas vão permitir que muitas pessoas que estavam afastadas da universidade consigam entrar na universidade. E as questões vão surgindo a partir daí também, né? Questões, inclusive, teóricas para a psicanálise. Então, vai ser um conjunto de fatores que vai resultar na multiplicação da experiência dos coletivos, né? Que vão tentar pensar a formação a partir de outros pressupostos, né? Muito mais ligados a uma ideia de horizontalidade, de organização coletiva, de participação política, do que a estrutura das escolas, né? Que é mais verticalizada, né? Mais ligado a essa ideia de um campo aí de atuação mais de profissionais e para profissionais, né? Enfim, né? E às vezes, né, sejamos honestos, não muito interessado em ouvir o que a sociedade está dizendo, né? E aí isso vai ser um ponto de inflexão, eu acho, né, na psicanálise brasileira, né? Até se chegar a um ponto em que a gente tem muitos coletivos atuando hoje em dia, né? E fazendo trabalhos bem bonitos, bem interessantes. Você já parou para pensar que o aniversário de alguém especial é uma forma de reconhecer que você seria muito diferente se essa pessoa nunca tivesse passado por sua vida? Então, de certa forma, quem amamos se torna um verdadeiro presente para nós. Sabe, dia 6 de maio é aniversário de alguém muito especial, Sigmund Freud, o criador da psicanálise. O homem que mudou a história da humanidade através do seu pensamento, das suas ideias. Celebrar essa data é reconhecer o quanto Freud impactou nossas vidas, mesmo que você não o conheça. Meu nome é Sérgio Nicoletti, sou coordenador do curso de pós-graduação em Psicanálise Contemporânea do Instituto Dédalus e quero te dar um presente. Celebrando o aniversário de Freud, se você fizer a matrícula em nosso curso entre os dias 4 e 11 de maio, durante a semana de aniversário do Freud, terá isenção do valor da matrícula. Nossa pós começa dia 1º de junho e é 100% online e acontece em apenas um domingo por mês. Mais informações no site do Instituto Dédalus. Se presenteie com um curso que irá ampliar a forma de você ver o mundo.